Oi, gente. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, espero que ele seja mais curto que os outros, né? É porque é o seguinte, quando a gente começa a escutar as conversas e as reclamações vindas de pessoas de outros canais que já têm 110, 120 mil seguidores, né? Então, a gente observa determinadas coisas, inclusive não criticando, não querendo desfazer na pessoa, mas querendo mostrar que os fatos históricos eles precisam ser analisados a partir do fato histórico, né? E com o emprego, sim, de alguma metodologia científica. Se você quer defender sua tese, você tem que dizer, citar, né? Não basta só dizer, eu passei em tal lugar, houve isso, houve uma batalha, lá ainda encontraram cartuchos que foram do Virgulino, do Lampião, do Rei do Cangaço. E então eu observei nessa outra olhadela que eu dei no vídeo da pessoa que está morrendo de raiva, né, porque agora surgiu o Tiago Pavinato, né, que é jurista, professor de universidade, produtor, né, jornalista, tudo isso, e eles estão com muita raiva, mas muita raiva mesmo, por conta que o Pavinato fez. Vejamos agora. Então, ele colocou que o Pavinato fez uma apologia ao cangaço. Não se trata, gente, de apologia, mas sim de analogia. Apologia é uma coisa e analogia é outra diferente. A apologia é incentivar, né? Vejam a diferença. Parece, mas não é. E analogia é a semelhança. Foi o que Pavinato fez, Tiago Pavinato, né? Então, vai falar e mostrar caminhões da época, mas ele nunca mostrou o caminhão, né? Ele diz, esse é um modelo parecido, mas não é o mesmo. O que o rico inglês falava que o canal dele era o contraditório, é que os caminhões, naquela época, não suportavam mais do que 3 toneladas. E esse caminhão que aparece aqui no livro de Mari Lourdes, ele mostrou o dono do canal aí, né, que eu não vou citar o nome, ele mostrou um modelo de caminhão, mas esse daqui, esse caminhão que está aqui no livro de Mari Lourdes Ferraz, que é o Canto do Acauã, esse caminhão era da Brigada Militar e ele, não suportando o peso e as estradas eram muito ruins. Ainda hoje as estradas, eu repito, no Brasil há lugares que as estradas estão em péssima estado de conservação. Tem umas que os carros até quebram quando vão passando, porque são ruins mesmo. O Brasil é carente realmente de essa, digamos assim, da estrutura, né, para que os automóveis, os carros, passem naquelas estradas. Tem estradas que são muito ruins, né, estão em péssimo estado de conservação e nós sabemos disso. No Sul existe isso, mas no Nordeste existe muito mais, certo? Então, querer discutir com Tiago Pavinato e dizer que Tiago Pavinato está fazendo uma apologia do cangaço e mostrando a semelhança com hoje, não é apologia. A palavra é analogia. Por favor, troca, tá?
para não ficar tão ridículo, né? Agora, essas pessoas que estão vendo que agora o Pavinato realmente, ele somente no dia do lançamento, ele assinou 2.000 livros, faltaram livros para ele. Então, ele vai reeditar, né? Porque o número de livros foi muito... A fila era tamanha e as pessoas já fizeram reserva para a próxima edição, certo? Então, por que eu falo desse assunto, né? Por quê? Porque eu tenho, o meu sangue é de Nazareno, né? Aí ele falou nos Nazarenos, ele falou em Teófanes, Torres Ferraz, né? O avô de Geraldo, que Geraldo mandou informação para ele. Geraldo deve ter mandado isso aqui, né? Eu não sei, né? Não tenho certeza, mas ele mostrou outra coisa aqui. Inclusive, aqui no mesmo livro de Mariluz, aqui, ó, tem a minha tia, ó, certo? Que foi esposa de um volante, né? O meu tio Braz Alves de Magalhães, aqui é a minha tia, certo? Foi casada com ele, certo? Então, por isso que eu falo sobre o cangaço, né? E essa irritação vai ser assim, né? As pessoas vão ficar com muita raiva porque não tem a capacidade de um Pavinato de estudar a história das ciências políticas. Conforme eu já falei aqui, se estudar, por exemplo, em defesa da política, lê esse livro aqui, ó, de Marco Aurélio Nogueira, isso é um livro muito bom, certo? Para melhorar, né? Essas pessoas deixarem de ficar com raiva e depois não fazer o que fizeram assim, ó. Mandaram dizer que eu estava desfazendo na Neném do Ouro, uma pessoa que não tem nem identidade. Quem era o Neném do Ouro? Quem é Maria Bonita? Eu, se fosse o Pavinato, agora eu escreveria, eu trocaria... Quer dizer, aí eu estou brincando, né? Mas vejamos, né? Ao invés de colocar L Silva, poderia botar R Bonita, certo? Vai dar quase no mesmo, porque o caminho é exatamente estudar a política atual, mostrar que naquela época o Virgulino já conseguia, como psicopata, enganar, mentir, se dizer capitão, se auto-intitular capitão, e que hoje nós temos um quadro muito parecido, mas muito parecido, aí por isso que é uma analogia, certo? Mostrando a semelhança da década de 30, que foi quando acabou o cangaço lampiônico, né? Com a época atual. A política é isso. Então, o Virgulino mentia para os... Ele se dizia primeiro que era capitão, que nunca foi, né? Só se for capitão do mato, né? Aí ele mentia em todo canto, e a Maria Bonita seria a R Bonita de hoje, né? Mas vou parar por aqui, que depois o Pavinato certamente vai saber que os estudiosos do cangaço, quem sabe ele não convida para um debate. A minha pessoa não, que eu sou, né, apenas eu estudo, leio, mas quando eu vi o Pavinato, esse camarada, esse cara que apareceu assim do nada, não sabe nada do cangaço, inclusive ele fala também, essa pessoa que está falando sobre o cangaço, que é o que faz os roteiros para as pessoas visitarem os lugares, ele disse que o Panta de Godói não era nordestino, de Alagoas. Por favor, por favor. Isso é realmente incrível, esses escritores
aí que vendem livros e mais livros. Aí se admira porque Pavinato vendeu num dia 2.000 livros. Ele vai vender, vai ser best-seller. Com certeza, com certeza. E até porque a área que ele está mostrando tem que ter muito conhecimento da política, das ciências, da sociologia, do direito, do direito em geral. Quando eu falo do direito, é do direito em geral, viu, gente? E conhecimento com pessoas que estão sendo, eu nem vou usar a palavra, né? Mas estão seguindo o caminho daqueles que o Virgulino mentia, enganava e fazia pacto com esses coronéis, com generais, com os políticos, né? Então, isso não é novidade, não, viu?